Capítulo 19. Sophie, seja obediente. Ken cutucou levemente a testa dela. Você é casada, deveria cuidar melhor da sua imagem. Olhe só para você, está suando muito. Sophie riu desconfortavelmente e apontou para o café da manhã na mão de Ken. Coma enquanto ainda está quente. Enxugue seu suor. Ken balançou a cabeça sem poder fazer nada e se virou para entregar o café da manhã para Chase. Sophie estava procurando algo em seus bolsos. Quando estava prestes a ir ao banheiro, uma grande mão com longos dedos finos entregou um lenço azul escuro a ela. Ela o pegou inconscientemente. Obrigada. Você deveria saber que não estou com fome, apesar de ter pedido que você fosse comprar o café da manhã. Ela ouviu a voz profunda e pouco amigável do homem. Sua mão ficou ligeiramente rígida enquanto ela enxugava o suor. Nós só queríamos uma desculpa para te tirar daqui, assim poderíamos conversar sobre coisas que não queríamos que você escutasse. Sophie finalmente parou de enxugar o suor e se virou para lançar a Chase com um olhar incrédulo. Então você não precisava retornar tão depressa, nem se sente envergonhada. Sophie rangeu os dentes e estava prestes a dizer algo, mas Ken se aproximou imediatamente para amenizar a situação. Senhor, amor, Sophie só está receosa de que o senhor não possa tomar seu café da manhã. Não leve isso tão a sério. Ela cresceu no vilarejo, então não consegue perceber muitas coisas com clareza. Por favor, tenha um pouco mais de paciência com ela. Tio. Ela falou entre os dentes. Sophie não aceitou o comportamento submisso que seu tio adotou diante de Chase, pois não acreditava ter feito nada de errado. Sophie, comporte-se. Ken respirou fundo. De agora em diante, você é a jovem da família Moore e não pode agir de maneira tão impetuosa e descuidada. Você tem que entender que a imagem da jovem da família Moore é muito mais importante do que este café da manhã insignificante. Mas eu considero seu café da manhã muito mais importante. Que bobagem! Você agora é a nora da família Moore, que é a família mais rica da cidade de Laga. O debate entre o tio e sua sobrinha fez Chase se virar em silêncio e empurrar sua cadeira de rodas até a janela para desfrutar da brisa da manhã. Provavelmente aquilo teve início quando ele tinha 10 anos. Ninguém se importaria se ele tomasse seu café da manhã ou não, exceto os funcionários da mansão. Ninguém subiria mais de 10 lances de escada, como Sophie fez, apenas para que ele pudesse tomar seu café da manhã mais cedo. Ele sempre foi solitário e triste. Por esse motivo, ele verdadeiramente sentiu uma espécie de felicidade quando ouviu o tio e sua sobrinha de uma família comum discutindo um com o outro sobre aquele assunto. A brisa da manhã soprou em seu rosto e ele fechou os olhos, abrindo um sorriso brincalhão. Aqui está o seu café da manhã, ele ouviu uma clara voz feminina. Procurei nos poucos estabelecimentos de café da manhã que existem lá embaixo, mas não consegui encontrar o leite e os sanduíches que você gosta, então comprei alguns aleatoriamente. Por favor, não recuse. Ele se virou e se viu diante do rosto encantador de Sophie. Ela estava abaixando a cabeça e colocando o canudo em um copo de leite de soja, então olhou para cima e entregou o copo para ele com um sorriso. Vocês, ricos, definitivamente nunca tomarão este tipo de bebida, certo? É muito gostoso. Vendo que ele não pegou, ela segurou a mão dele e a colocou ao redor do copo. Eu trouxe isto para o 15º andar, então beba-o como um favor para mim, sim? Foi a primeira vez que Chase experimentou o leite de soja produzido lá fora. A bebida era feita com grãos de soja e feijões pretos moídos acrescidos de açúcar. O aroma rico da soja tinha um toque de doçura e combinava sutilmente com o que Chase estava sentindo no momento. A jovem se agachou na frente da cadeira de rodas. Quando ela entregou o leite de soja para ele, ela também colocou em suas mãos um pão cozido no vapor. Você quer comer? Ele meneou a cabeça. Estou cheio. Quando Chase disse que estava satisfeito, Sophie sacudiu o copo para saber quanto leite de soja ainda havia ali, e descobriu ser menos da metade. Ela bebeu o restante e comeu os 2 pães cozidos no vapor que Chase deixou, pois tinha um princípio de não desperdiçar comida. Ao terminar, ela foi até Ken
embrulhou o recipiente em que ele havia comido e jogou-o fora, junto com o dela. A porta da sala de emergência se abriu assim que ela terminou. A enfermeira empurrou a vovó Simmons para fora da sala de emergência. O médico tirou a máscara. A idosa está fora de perigo agora, mas ela ainda precisa repousar por um tempo para se recuperar. O médico olhou solenemente para Ken. A condição corporal dela não está muito boa, então eu espero que você e os outros membros da família possam prestar mais atenção a isso. Ela não deve mais ser provocada. Ken assentiu com firmeza. Eu compreendo. Sophie franziu ligeiramente a testa ao ouvir as palavras do médico. Será que a vovó foi provocada de novo recentemente? Quando sua avó descobriu que ela estava prestes a se casar e que seria com uma pessoa com deficiência, adoeceu gravemente. Não fazia tanto tempo, mas ela já estava sendo incomodada por algo novamente. Sophie olhou hesitantemente para Ken. Este último desviou o olhar em pânico e conduziu a vovó Simmons de volta para a enfermaria, junto à enfermeira. Vovó Simmons esteve inconsciente o tempo todo. Depois que Sophie confirmou que sua avó estava bem, ela levou Chase para vê-la por alguns instantes antes de se retirar com ele. Chase continuou se ocupando com seus assuntos, e Sophie foi para a universidade. Na faculdade, ela passou o dia todo desconfortável. Ela teve a sensação de que seus colegas de classe estavam encarando de maneira estranha. À noite, depois da aula, e foi falar com Sophie com raiva. Escuta, Sophie, a inveja de uma mulher é algo muito assustador mesmo. Sophie estava lendo uma postagem que apareceu em seu telefone, do fórum do site da universidade. A autora da postagem se chamava Lua Crescente. Lua Crescente usou um tom muito misterioso para dizer que descobriu que uma mulher do interior, que parecia muito pobre, estava sendo mantida como amante por um homem rico, listando inclusive algumas evidências. Por exemplo, a mulher ia e voltava da universidade em carros de luxo. Antes, ela sempre ficava na biblioteca, menos durante os horários de aula. Agora, era difícil encontrá-la. Além disso, alguns de seus parentes pobres a esperavam na entrada da universidade para pedir dinheiro. E a lista seguia. Enquanto Sophie estava lendo a postagem e os comentários e suposições dos outros alunos, ela conversava com Eve. O que é de errado? Ao perceber que Sophie estava olhando para o telefone seriamente, Eve se inclinou para dar uma olhada e imediatamente ficou boquiaberta. Ela desligou o telefone de Sophie. Você está mesmo lendo esta postagem? Sophie estava confusa. O que aconteceu? Lua Crescente é Wendy. Só então Sophie se lembrou que, na noite anterior, o carro de Chase foi buscá-la depois da aula e foi visto por Wendy. Sophie parecia perdida. Impaciente, e cutucou a cabeça da moça. Ela está falando de você, e você ainda dando atenção para essa palhaçada? Sophie franziu a testa ligeiramente. Não deve ser sobre mim, certo? Mesmo que as duas primeiras coisas que ela mencionou correspondam à minha situação atual, nenhum parente me incomodou na faculdade. Além disso, há muitos alunos que vêm e vão à universidade em carros de luxo, e que de repente não ficam mais na biblioteca. Como alguém pode associar isso a mim? Eve virou os olhos, pegou o telefone e encontrou algumas fotos da entrada da universidade. Esta não é sua tia. Sophie deu uma olhada de perto. A mulher na fotografia, no telefone de Eve era ninguém menos que Phoebe, que falhou em conseguir criar uma confusão no hospital naquela manhã. Porque ela veio aqui? Capítulo 20. Esta é a sua cunhada. Como era a melhor universidade em Irite City, sempre havia alguns alunos que eram importunados por seus parentes pobres na entrada, pedindo dinheiro. Mesmo assim, Sophie nunca pensou que um dia a tia Phoebe, que não tinha nenhuma relação sanguínea com ela, iria à universidade procurá-la. Vamos sair pela porta dos fundos. Olhando para a expressão atônita de Sophie, Eve suspirou. Eu imaginei que você estaria despreparada, então corri de volta só para procurá-la. Wayne postou esta foto no fórum da web. Se você sair pela entrada da frente e for pega por sua tia, toda a universidade saberá que você é a mulher pobre que é mantida como amante por um homem rico. Sophie foi internamente invadida por um arrepio.
A fofoca era uma coisa assustadora. Embora ela nunca tivesse achado embaraçoso ter se casado com Chase, ela estava acostumada a uma vida comum e calma, e não queria se tornar o motivo central de fofoca para os outros. Respirando fundo, Sophie segurou o telefone com força. Então vamos sair pela porta dos fundos. Phoebe era encrenqueira e irritante, e Sophie realmente não queria ter relações com ela. Contudo, Sophie não esperava que o pessoal de Phoebe estivesse aguardando na porta dos fundos da universidade para emboscá-la. A porta deserta dos fundos da universidade estava coberta de ervas daninhas. Arrastando Sophie pelo caminho, Eve tinha acabado de sair pela porta dos fundos, quando elas foram cercadas por alguns gangsters que estavam vigiando o local. Minha mãe realmente deu o palpite certo, você realmente saiu pela porta dos fundos. O líder, que parecia esperto, abriu um sorriso perverso ao olhar para Sophie. Minha prima, há quanto tempo? Olhando para a feição astuta do homem, e franziu a testa ligeiramente. Quem é? Respirando fundo, Sophie disse. Chester Bates, filho da Phoebe. Chester era 3 anos mais velho que Sophie, mas seus resultados acadêmicos eram sempre tão ruins que ele repetiu os estudos todo esse tempo. Só depois que Sophie se submeteu ao teste de avaliação para o vestibular, Chester conseguiu ser admitido em uma fábrica de diplomas de 5ª categoria, em Elite City, para vadiar por aí. Desde jovem, ele sempre armou contra ela, tanto que uma vez ele a forçou. Se seu tio não tivesse chegado a tempo, ela provavelmente teria desistido de tudo. Pensando nos velhos tempos, quando ela havia sido maltratada por Chester, um sentimento de repugnância inevitavelmente despertou nas profundezas do coração de Sophie. Ela inconscientemente deu alguns passos para trás, mas os comparsas de Chester estavam cercando. Sophie, você está estudando em Elite City, mas como é que você nunca veio me procurar? Se minha mãe não tivesse me perguntado hoje onde era a sua universidade, eu também não teria descoberto que minha adorável prima está, na verdade, na mesma cidade que eu. Ele caçoou e se aproximou de Sophie. Há tanto tempo que não nos vemos, você ficou ainda mais bonita e robusta. Ele sorriu obscenamente, gerando arrepios na pele de Eve. Ela se preparou e ficou em frente de Sophie. Você não tem o direito de ser primo da Sophie. Asqueroso. Tess. Lindinha, você está dizendo palavras tão desagradáveis. Chester, com um cigarro na boca, acenou para que seus amigos segurassem Eve. Sophie, venha e me deixe dar uma olhada satisfatória em você. Ele debuxou e se aproximou dela. Sophie cerrou os punhos com força nas laterais de seu corpo. Contraindo os lábios, ela encarou Chester ferozmente. Não chegue perto de mim. Eu irei. O que você pode fazer comigo? Chester sorriu perversamente, se aproximando cada vez mais de Sophie. Um homem atrás de Sophie segurou suas mãos, proibindo-a de se esquivar ou se esconder. Justo quando o corpo sórdido de Chester estava prestes a se aproximar de Sophie. Com um ruído, um dardo afiado perfurou diretamente o joelho direito de Chester. Ele sentiu tanta dor que cambaleou, ajoelhando no chão sobre uma perna. Ao mesmo tempo, houve outro ruído e um dardo voou e perfurou firmemente o joelho esquerdo dele. A mudança repentina pasmou não só Sophie e Eve, mas também Chester e teus amigos que estavam lá. Sendo ajudado pelas pessoas ao seu lado, Chester arrancou os dardos dos joelhos e olhou em volta como um louco. Quem fez isso? Porcaria. Quem se atreve a se intrometer nos meus assuntos? O dardo em sua mão era pequeno e azul. Sophie franziu a testa levemente. Quando ela estava organizando o criado mudo pela manhã, ela viu aquele tipo de dardo na gaveta de Chase. Ela se preocupou e quis perguntá-lo se pertence a ele, mas, pensando bem, ele era cego. Ele não podia nem ver sua esposa recém-casada, como ele poderia ver o jogo de dardos. Então ela não perguntou nada para não trazer velhas feridas à tona. Mas por que aquele dardo apareceu ali, coincidentemente, perfurou o joelho de Chester? Apareça, seu covarde! Ninguém apareceu na área coberta por ervas daninhas, então Chester pensou se tratava um covarde que só ousava se esconder em um canto escuro.
Isso fez com que suas palavras se tornassem muito mais desagradáveis. Não se esconda nem se acovarde. Você é um animal. Droga! O ambiente ficou em silêncio por alguns segundos. Com outro ruído, um dardo voou e perfurou o queixo de Chester, e ele sentiu tanta dor que chorou alto. Que boca imunda! Você merece levar uma surra. A voz calma de um jovem se fez ouvir. Inconscientemente, Sophie ergueu a cabeça e olhou. Ela viu um jovem vestido de branco, que parecia ter cerca de 12 ou 13 anos, empurrando calmamente uma cadeira de rodas. Os olhos do homem sentado na cadeira de rodas estavam cobertos com um pedaço de seda preta, e ele parecia frio e feroz. Um cego e uma criança. Como você ousa ser tão arrogante? O homem ao lado de Chester zombou. Chefe, devemos pegá-los. Pegue-os. Chester debochou. Bata muito no menino e surre o deficiente até ele ficar muito pior. Ao ouvir a ordem, o grupo correu diretamente para Chase. 2 minutos depois, Sophie e Eve olharam para os homens que seguraram suas cabeças e que choravam desesperadamente. Isso! Eles nem tinham visto como havia acontecido, mas o jovem derrubou mais de uma dúzia de homens. Chester rangeu os dentes, chorando, e pegou seu telefone para enviar uma mensagem de texto para Phoebe. Sophie, você não perde por esperar. Vou pedir à minha mãe para vir encontrá-la agora. Não só exigiremos uma indenização, mas também exigiremos que você pague as despesas médicas. Eve contraiu os lábios e, sem rodeios, avançou e chutou o corpo de Chester. Você intimida os fracos, mas tem medo dos fortes. Se você é tão corajoso, vá pedir que as pessoas que te bateram paguem suas despesas médicas. É isso aí. O jovem fez basing, seguido de um movimento que mostrou que ele ainda queria socar mais Chester. Há apenas alguns segundos, Chester estava ameaçando Sophie, mas, no instante seguinte, ele fugiu em um estado deplorável. Depois que eles foram embora, Sophie deu um suspiro profundo e começou a agradecer ao jovem. Ele sorriu para ela. De nada. É pelo bem do meu irmão mais velho. Irmão mais velho. Sophie olhou desconfiada para Chase. Um Maserati preto estava estacionado na estrada. James saiu, e enquanto ajudava Chase a entrar no carro, explicou. Este é o Ben, um garoto que peguei há 10 anos e que agora tem 13 anos. Quando ele era criança, ele sofria de uma doença grave e, por isso, tem ansiedade social e fala intermitentemente. Mas ele é muito bem educado e o Senhor o acolheu como seu irmão mais novo. Enquanto falava, James pediu ao jovem para se aproximar. Ben, esta é sua cunhada. O jovem, que se chamava Ben Moore, caminhou até Sophie e disse com um sorriso contente. Prazer em conhecê-la. Capítulo 21. Você deveria implorar a mim. Depois de trocar cortesias, eles entraram no carro. James estava dirigindo o carro, ao passo que Chase, Sophie e Eve estavam nos bancos traseiros. Estava tão quieto no carro que as pessoas precisavam respirar com muito cuidado. Sophie sutilmente olhou para Ben, que ainda estava parado perto da porta dos fundos da universidade, pelo espelho retrovisor. James, sinceramente, não há problema em deixar ele ali sozinho? James dirige ao carro calmamente. Está tudo bem. Ben tem o seu próprio transporte. Senhora, você não precisa se preocupar. Tudo bem, Sophie assentiu. Ela então se virou para espiar Chase, que estava se inclinando contra o banco de couro, à sua esquerda. Ela não sabia se ele tinha caído no sono ou não. Logo ela se virou novamente para olhar Eve, que estava à sua direita, e quieta como um rato. Depois de dar uma piscadinha e fazer caretas para Sophie, Eve tirou um pedaço de papel e uma caneta da sua bolsa. Ela escreveu algo no papel rapidamente antes de entregá-lo a Sophie. Com uma careta, ela pegou o papel e leu. Eve tinha escrito algo no papel de forma ilegível. Você não disse que seu marido é só cego? Ele não fala também. Sophie tremeu um pouco. Inconscientemente, ela se virou para dar uma olhada em Chase, que estava ao seu lado. Ele ainda estava encostado no banco, do jeito de antes, e não se mexeu.
Ela respirou fundo antes de pegar a caneta e escrever uma resposta para Eva. Claro que ele não é mudo. Ele pode falar. Então, por que ele não disse nada? Com uma carranca, Sophie olhou para as palavras que Eva escrevera no papel. Isso mesmo. Por que ele não disse nada? Desde o momento em que Ben o empurrara para a porta dos fundos da universidade até agora, parece que ele tinha dito nada. Ela mordeu os lábios e se esforçou para pensar sobre isso. Depois ela suspirou e escreveu: ele pode estar com raiva. Por que ele está com raiva? Ele pode pensar que se casou com um fardo. Quando Chase casara com ela, pode nem ter pensado que sua família seria tão complicada. Ela não somente tinha tias do tipo que pediam dinheiro para o seu tio, do lado de fora da ala hospital da sua avó, mas também tinha um primo desavergonhado como Chester. Um fardo. Eva ficou profundamente intrigada com a palavra que Sophie usou. Pessoas ricas não gostam de pessoas problemáticas. Meus parentes são muito problemáticos. Sophie suspirou fundo. De repente, ela sentiu a caneta na sua mão pesar um pouco. Depois de um tempo, ela escreveu no papel o pior pensamento que teve naquele momento: ele pode estar planejando se divorciar de mim agora. A imaginação das mulheres não tinha limites. O homem, com os olhos cobertos por um pedaço de seda preta, estava apoiado contra o banco. Ele balançou a cabeça de uma maneira quase imperceptível, revelando um pequeno sorriso. Logo o carro chegou a um cruzamento, perto da casa de Yves. Eu vou descer na frente. Após contar a James sobre o ocorrido, Yves deu uns tapinhas nas costas de Sophie gentilmente. Não imagine o pior deste incidente. Depois que ela saiu, Sophie se encostou no banco e olhou para a paisagem que passava pela janela, em transe. Não imagine o pior deste incidente. Não era como se ela estivesse imaginando o pior, mas o incidente era realmente bastante ruim. É assim que o seu primo a esteve tratando, esse tempo todo. Enquanto ela ainda estava perdida em seus pensamentos, ouviu, repentinamente, uma voz masculina profunda, porém suave. Ela ficou atordoada. Quando se virou, ela viu ele ainda na pose anterior e inclinado ali, com uma pitada de intenção no canto dos lábios. Ela franziu os lábios. Estou pensando no que vou jantar. Um sorriso frio apareceu no seu rosto. Você já decidiu? Ela estava confusa e só queria não lidar mais com ele. Não decidi, ainda. Nesse caso, vamos sair e comer. Que coincidência, eu quero mudar de dieta hoje. Dito isso, ele falou calmamente para James, que estava dirigindo. Vá para a Apex Queenway. James ficou um pouco atordoado. Senhor, tem certeza? Sim. Peça ao Ben para fazer os preparativos. Está bem. A conversa entre o chefe e o empregado intrigou muito Sophie. Eles estavam claramente saindo para comer. Por que fizeram soar como se fossem se juntar a mais alguém? Ele tinha até pedido a Ben para fazer preparativos. Após meia hora, quando Sophie chegar ao chamado Apex Queenway com Chase, apenas ela sabe o motivo pelo qual James teria uma reação assim antes. O chamado Apex Queenway não era o nome de um restaurante, mas sim o terraço no topo de um hotel. O hotel tinha mais de 30 andares e não era nem alto nem baixo. Era perfeito para alguém apreciar a paisagem noturna da cidade de Airite. As medidas de segurança do terraço eram muito boas, e fora decorado de maneira magnífica. No entanto, havia apenas uma mesa lá. James empurrou Chase para a mesa e sentou diante dela. Sophie também se sentou na sua frente. O garçom foi até eles. Senhor, Moore, é o mesmo prato, certo? Como sempre. O garçom assentiu e saiu. Em pouco tempo, a mesa tinha todos os tipos de comidas deliciosas, as quais Sophie nunca vira serem servidas antes. Ela pareceu estar curiosa, olhando a comida. Vendo isso, Chase disse suavemente: Vamos comer. Sophie concordou com a cabeça, e então pegou os talheres para começar a comer. Ela não tinha almoçado, por conta do que acontecera pela manhã na casa da sua avó, e agora estava morrendo de fome, depois de um dia inteiro.
Quando tinha quase acabado de comer, ela subitamente pensou em algo, e então levantou o olhar para Chase. Onde está Ben? Ele não tinha pedido a Ben para fazer preparativos. Por que Ben não está por aqui? Parado ao lado, James deu uma olhada na hora. Ele está atrasado. Provavelmente, chegará daqui a pouco. Sophie respondeu casualmente, e também não pensou muito sobre isso. Ela então abaixou a cabeça para continuar comendo. Pensou que Ben estaria lá, dentro em breve. Porém, inesperadamente, ele não chegou sozinho. O jovem vestido com roupas esportivas brancas subiu as escadas devagar e estava arrastando uma longa corrente de ferro na sua mão. A mão de um homem estava presa, fortemente, ao outro lado da corrente de ferro. O homem atrás de Ben estava coberto de sangue e não conseguia mais ficar de pé, curvado para o chão, fraco. Suas calças estavam todas rasgadas, e até a sua pele ensanguentada e a carne podiam ser vistas. Sophie derrubou os talheres no chão, provocando um estrondo. A cena na sua frente foi tão chocante que ela ficou sem palavras. O homem diante dela pegou outro par de talheres, de uma maneira elegante, e agiu e os colocou nas suas mãos. Você está cheia? Em estado de transe, Sophie segurou os talheres. Ela não tinha como desviar o olhar do homem atrás de Ben. Engarrafamento. Ben puxou a corrente de ferro com força, e o homem atrás dele caiu para a frente, com um estampido. Só então Sophie viu claramente o rosto do homem sendo arrastado por Ben. Ela sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Chester. Sophie. Chester olhou para cima. O sangue ainda corria da ferida na cabeça para o rosto. Ele olhou para ela, e sua voz estava rouca. Eu sei que estava errado. De agora em diante, definitivamente não vou incomodar você. Estou te implorando. Por favor, deixe-me ir. Sophie rangeu os dentes com força. Por um momento, ela realmente não sabia se deveria implorar por misericórdia para Chester. Por um lado, ela ressentia Chester profundamente. Tinha um imenso nojo por todas as coisas que ele tinha feito com ela todos aqueles anos. Por outro lado, ele era o neto de sua avó biológica e o sobrinho do seu tio. Ela poderia realmente não querer salvar ele? Você não deveria implorar a ela. O homem sentado na cadeira de rodas esticou a sua mão esguia e grande para segurar os talheres. Devagar, ele comeu o aipo e os bulbos de lírios na frente dele. Fui eu quem mandou alguém para te ensinar uma lição, e também fui eu quem mandou trazê-la aqui. Ela não pode controlar os meus pensamentos, muito menos decidir se você vive ou morre. Capítulo 22. Abandone essa ideia. Chester apertou os dentes. A dor excruciante distorcia seu rosto. Senhor, eu sei que o que disse antes o ofendeu, mas não será vingativo assim, certo? Eu, na verdade, sou muito vingativo. Chase deu uma risada, segurou a taça de vinho tinto e tomou um gole. Ouvi dizer que você não para de pensar na minha mulher. Chester ficou pasmo. Sua mulher. Sophie. Chester sentia como se tivesse sido atingido por choque elétrico. Não conseguia se mover. Sophie era tão franzina e magra. Ela era apenas uma caipira. Como poderia conhecer uma pessoa como aquela? Até chegou a se tornou mulher dessa pessoa. Inconscientemente, Chester avaliou o homem com os olhos cobertos por uma faixa de seda. Você. Segundo a hierarquia, deveria me dirigir a você como primo. Chase sorriu friamente. Mas não quero. De repente, Chester sentiu calafrios por todo o corpo e balançou a cabeça. Não há necessidade. Eu não posso arcar com isso. É bom que você saiba. O homem levantou a taça de vinho tinto e tomou um gole. Diga-me. O que você fez com Sophie? Chester ficou atordoado. Inconscientemente, ele se virou e olhou para Sophie, que estava mais para o lado. Eu. Parada onde estava, Sophie cruzou as mãos com força. Ela estava em um dilema. Chega. Antes que Chester pudesse terminar de falar, foi duramente interrompido por Sophie. Ela se virou e olhou para Chase. O que exatamente você está tentando fazer?
Como se estivesse fazendo justiça por ela, Chase fez Chester ficar daquele jeito. Depois, até pediu a Chester para descrever como a havia maltratado aquela época. Parece que esse incidente realmente lhe fez muito mal. Chase bocejou e gesticulou para Ben. Não precisa continuar. Ben assentiu com a cabeça e puxou a corrente de ferro arrastando Chester para o outro lado do telhado. Só então Sophie percebeu que não havia proteção na beirada do telhado. Ben havia arrastado Chester exatamente para aquele ponto do telhado, sem proteção alguma. A julgar pelo temperamento de Ben, ele o poderia jogá-lo do prédio a qualquer momento. Chase ainda agia como se nada tivesse acontecido, enquanto segurava sua taça e bebia vinho tinto. Se maltratarem você no futuro, terá que me contar. Sophie só sentiu seu sangue congelar. Ela olhou para Chase e moveu seus olhos para Ben, que estava arrastando Chester para a beirada do outro lado do telhado. Eu nunca quis que Chester morresse. Depois que disse isso, correu em direção a Ben com passos largos, sem se importar com nada. Ela mesma puxou a corrente de ferro na mão de Ben na direção oposta. Você não tem o direito de decidir sobre a vida ou a morte de ninguém. Este lugar tem mais de 30 andares. Ninguém sobrevive se cair de um lugar tão alto. Sentado na cadeira de rodas, a voz dele ainda era suave. Você não o odeia? Antes, quando a havia visto nos fundos da universidade, ele tinha percebido nitidamente em seus olhos o ódio que ela sentia por Chester. Certa vez, ele dissera que nunca mais deixaria que ela sofresse qualquer tipo de injustiça, o que significava que não permitiria a mínima afronta. Eu o odeio, mas isso não significa que quero que ele morra. Sophie contraiu os lábios e se virou para olhar para o homem atrás dela. Seja como for, ele é filho da minha tia. Mesmo que eu o odeie, não vou deixá-lo morrer. Quando Chester viu Sophie implorando por misericórdia por sua vida, começou a prometer que ia mudar. Pode ter certeza que vou me comportar daqui para frente. Chase franziu a testa levemente e colocou a taça de vinho na sua mão. Parecia um pouco irritado. Ben, pode soltar. Após dizer isso, fez um sinal para James que imediatamente veio e empurrou sua cadeira para a frente, saindo com ele. Quando a porta foi fechada, Sophie, Ben e Chester ficaram sozinhos no telhado. Ben fez uma cara de zangado, mas soltou a corrente de ferro usada para amarrar Chester. Dizendo que tudo estava muito chato, saiu rapidamente. Chester na mesma hora rastejou para o centro do telhado antes de olhar para Sophie, que estava de lado, em estado de torpor. Por que ainda está parada aí? Venha aqui e ajude a me soltar. Assim que Chase saiu, seu tom de voz, instantaneamente, se transformou no daquele homem que havia maltratado Sophie no passado. Sophie ainda não havia se recuperado do choque e medo de ver alguém que estava prestes a ser morto. Só quando Chester gritou com ela é que foi desamarrá-lo submissa. Porém, assim que a corrente de ferro foi solta, Chester se virou e apertou Sophie contra o chão, a estrangulando. Olha que coisa boa que você fez. Sua mulher má. Você realmente encontrou alguém para me enfrentar. Como Sophie poderia ter imaginado isso? A pessoa que ela salvou a todo custo, ofendendo Chase, tinha se virado contra ela e estava em cima dela no chão. Ela sente a sua garganta sendo estrangulada com força. Ela queria lutar, mas não consegue se movimentar de jeito nenhum. Quanto mais Chester falava, mais irritado ficava e a pressão das suas mãos ia aumentando. Pressionada no chão, Sophie não conseguia nem gritar por ajuda. Por fim, sua visão ficou embaçada. Naquele momento um pensamento passou pela sua cabeça. Se ela morresse daquela maneira, seria como se ela tivesse sido ferida e morta por Chase, ou ela seria culpada por ter se colocado em tal situação por suas próprias ações. No início, ela queria libertar Chester só porque eles eram parentes, e tudo acabou virando a história do camponês e a serpente. Quando Sophie achou que estava prestes a morrer, um dardo azul perfurou a mão de Chester com violência. No segundo seguinte, um chicote apareceu na entrada do telhado e acertou Chester em cheio, até que ele caiu no chão, gemendo vergonhosamente. Libertando-se de Chester, Sophie se virou e colocou as mãos na garganta, tossindo sem parar.
Ela tinha uma sensação horrível na garganta. Parece estar sendo pressionada e achatada por algo. Você está bem? Depois de um tempo, uma mão grande e esguia se esticou em sua direção, aparecendo na frente dela. Ela ficou um pouco surpresa e levantou a cabeça. O pôr do sol surgiu pelo lado esquerdo, iluminando metade do seu rosto com uma luz dourada. Naquele momento, seu rosto coberto de seda preta emitia uma luz encantadora. Sophie olhou para ele e parou de tossir. Por que você voltou? Sua voz estava extremamente rouca. Chase agarrou seu braço e a puxou para seus braços. Sua aura fria a envolveu, deixando-a ligeiramente tonta. Claro que não deixaria você sozinha aqui. Sophie estava perplexa. Então você previu que ele faria algo comigo? Na verdade, não. Ele deu uma leve olhada em Chester, que estava sendo amarrado por Ben de novo. Já que você queria tanto dar uma chance a ele, pensei em dar uma também. Se estivesse muito grato a você depois que partimos, eu, naturalmente, não teria dificultado as coisas para ele. Infelizmente. Quando disse isso, Ben chutou Chester novamente com força. Deitado no chão, Chester gemia digno de pena antes de, por fim, desmaiar. Fraco. Ben chutou Chester várias vezes. Ao ver que ele realmente não se move, ele empurrou com sua perna para certificar-se. Ele desmaiou. Sophie franziu os lábios. Quem havia sido espancado daquela maneira certamente desmaiaria, certo? Mesmo assim, ela não pode deixar de perguntar a Chase. Então, o que vai acontecer com Chester agora? Você ainda quer matá-lo? Eu não vou chegar a esse ponto. Estendendo a mão, ele passou a mão suavemente nos seus lábios delicados. Mas, já que ele se atreve a ter tais intenções contra você, vou fazê-lo abandonar essa ideia completamente, a partir de agora. Capítulo 23 Alguém com quem ficar para sempre. Sophie estava um pouco surpresa e não entende o significado por trás das palavras de Chase Moore. Como você o faria desistir da ideia completamente? Chase, obviamente, estava se divertindo com a pergunta dela. Ele acariciou sua cabeça. Sua bobinha. Após falar, ele apoiou Sophie em seu colo com uma mão enquanto empurrava sua cadeira de rodas com a outra e saiu. Sophie se sentiu envergonhada demais na posição e se debateu um pouco antes de se libertar. Ela colocou as mãos em suas bochechas coradas. Deixe-me empurrá-lo. O homem sentado na cadeira de rodas sorriu fortuitamente. Você tem que se acostumar com essa vida. Seu marido é deficiente, então é assim que a intimidade é. Talvez fosse comum sentir sono após comer, então, no caminho para a mansão Moore, Sophie se recostou no assento de couro do carro e teve um sono agitado mais uma vez. Depois de um tempo, o toque do seu celular acordou. Ela, meio adormecida, atendeu o telefone. Alô? Sophie, é a sua tia Phoebe. A voz de falsa de Phoebe Simmons soou do outro lado do telefone. Estou aqui no hospital Airite. Seu primo irmão se meteu em uma briga e se machucou gravemente. Eu não trouxe nenhum dinheiro, você pode? Não. Sophie exalou profundamente e sua voz ficou fria em um instante. Phoebe, você sabe que ainda estou estudando. Eu não tenho dinheiro, de verdade. Phoebe riu do outro lado do telefone. Eu sei que você não tem dinheiro, mas você não está casada agora. O cego em sua casa. Não, seu marido. O dinheiro é dele, não meu. Sophie agora estava completamente desperta, depois de ter que ouvir a voz daquela mulher. Ela se levantou. De repente, percebeu que estava deitada na enorme cama do seu quarto de casal. Será que ela tinha entrado sonâmbula em seu quarto após adormecer no carro? Sophie? Phoebe, que estava do outro lado do telefone, falou por um tempo até perceber que Sophie não estava lhe respondendo. Ela gritou com raiva. Sophie, eu dificilmente ligo para você e raramente imploro a você, e esta é a sua atitude? Não deveríamos nos ajudar, como parentes? Quando você estava em sua cidade natal, nós lhe demos uma mão, certo? Sophie segurou seu telefone com força, enquanto seu coração, lentamente, se tornava frio como gelo.
Teria ficado tudo bem se Phoebe não tivesse mencionado aquele incidente, mas depois que ela tocou no assunto, Sophie não teve nem um pouco de pena dela. Quando ela estava estudando, foi à casa de Phoebe para pedir emprestado os livros de Chester Bates, porque queria economizar o dinheiro do tio e da tia. No fim, acabou sendo humilhada por Phoebe, e até teve que trabalhar em sua fazenda por uma semana. Só depois disso Phoebe concordou em emprestar os livros antigos de Chester, que ele nem usava mais. Ela se lembrava com clareza de como Phoebe a havia humilhado naquela época. Agora, ela estava realmente dizendo que parentes deviam se ajudar. Contendo sua raiva, Sophie encerrou a alegação prontamente. Mas como Phoebe poderia desistir tão facilmente? Depois de alguns telefonemas, Sophie estava tão perturbada que não sentia mais sono. Ela simplesmente desligou o telefone e desceu para preparar um copo de leite aquecido para si mesma. Enquanto estava aquecendo o leite, ela preparou mais um copo, pois imaginou que Chase provavelmente ainda estaria acordado. 3 minutos depois, ela colocou os 2 copos de leite em uma bandeja e subiu as escadas. Quando estava passando pelo escritório, ouviu a conversa entre Ben e Chase. Suas habilidades melhoraram bastante, mas sua força não é suficiente. Você viu com clareza como eu fiz isso hoje? A voz de Ben ainda parece assombria. Não, foi rápido demais. Claro que você precisa ser rápido. Se vissem você, como iria surpreendê-los? Vou melhorar. Sophie, que estava segurando o leite, ficou confusa ao ouvir a conversa. Ela não esperava que Ben estivesse aqui, então ela havia preparado leite para ela e Chase. Enquanto ela pensava se deveria aquecer mais um copo de leite, a voz de James soou por trás. Senhorita. O som repentino da sua voz assustou Sophie e ela quase derramou o leite. Felizmente, ela tinha experiência por trabalhar em uma cafeteria, então ela conseguiu controlar a situação. Após voltar ao normal, a porta da sala de estudo havia sido aberta. Ben, que estava na sala, olhou para Sophie com cautela. Por que você está aqui? Sophie não sabia como responder à pergunta de Ben. Depois de uns segundos, ela, em um tom triste, falou a verdade. Só estou aqui para trazer um pouco de leite. Ela realmente não havia espiado de propósito. De qualquer forma, ela não havia entendido uma palavra. Entre. A voz indiferente de Chase soou de dentro da sala. Foi como se Sophie tivesse recuperado sua liberdade, e ela, rapidamente, trouxe o leite para o quarto e deixou a bandeja sobre a mesa. Eu desci para aquecer um pouco de leite ainda agora, e imaginei que você ainda poderia estar acordado, então. Por que você está acordada de repente? O homem sentado na cadeira de rodas, com as costas viradas para ela, parecia desinteressado no motivo para ela ter aparecido. Sophie, que estava surpresa, tossiu suavemente. Eu só acordei de repente. Sua família ligou para você, certo? Como Chester havia sofrido tal incidente, com base em quão descarados seus parentes eram, não era estranho eles ligarem para ela a esta hora atrás de dinheiro. Sophie, silenciosamente, torceu as mãos. Como você sabe? Ela nem mesmo contou aí sobre receber a ligação de sua família. Nem todo mundo é tão tolo quanto você. Ele suspirou suavemente e se virou. Só então Sophie percebeu que Chase havia se trocado, mudando para uma roupa solta, preta e sedosa. Não parecia um pijama. Era mais parecido com o uniforme de artes marciais usado por Eve antes. Ela contorceu ligeiramente o rosto devido ao choque. Um cego, em uma cadeira de rodas, tarde da noite, estava vestindo um uniforme de artes marciais. Ele podia sentir seu olhar perplexo com clareza, mas ele não pretende se explicar. Você atendeu? Ele moveu a cadeira de rodas e tomou um gole do leite. Quanto eles querem? Eu não sei. Sophie franziu os lábios. Não tenho dinheiro para lhes emprestar, então não perguntei de quanto eles precisavam. Um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios. Mas eu tenho dinheiro. Você já me ajudou a pagar as despesas médicas da minha avó. Não tenho como agradecer o suficiente. Sophie olhou para ele e disse seriamente.
Eles, de verdade, me tratavam muito mal. Eu não acho que devo ficar lhe devendo um favor novamente, só para ajudá-los. A mão de Chase tremeu ligeiramente enquanto ele segurava seu copo de leite. Você pensou que ficaria me devendo algo após eu te ajudado você? A pequena mulher, que estava de pijama, concordou com a cabeça seriamente. Eu já lhe devo um grande favor. Chase levantou os olhos. Aqueles olhos profundos dele olharam para ela através de uma faixa de seda preta. Na sua opinião, quem sou eu? Sophie apertou os lábios. Você é meu benfeitor. Apenas um benfeitor? Meu marido também. Algo mais? Ela moveu seus olhos pretos em um círculo. Não me lembro. Ela conhece Chase há menos de uma semana e não era muito próxima dele. Ela, realmente, não consegue se lembrar de que outras conexões ela tinha com ele. Alguém com quem ficarei para sempre. Capítulo 24. Você me deve um filho. Chase olhou para ela, e sua voz estava séria. Ao perceber que a conversa estava indo para outro lugar, James rapidamente levou Ben embora. A porta do escritório foi fechada, e Sophie corou ao olhar para Chase. Sophie. A voz grave dele estava séria. Como marido e mulher, não existe dívida um com o outro. Ela assentiu. Está bem. Não vou mais falar sobre isso. Chase esfregou a testa. Não fale sobre isso e nem pense nisso. Mas eu realmente lhe devo um grande favor. O que devo fazer se não consigo deixar de pensar nisso? Ao ver seu olhar ingênuo, Chase sorriu. Você pode retribuir meu favor com algo que seja quase a mesma coisa. O quê? Você me deve um filho. Sophie ficou sem palavras. Graças aos esforços de Eve Taylor no dia anterior, Sophie conseguiu evitar a obstrução de Phoebe no portão da universidade. No entanto, a informação de que Sophie era uma amante se espalhou por toda a instituição. Lua Crescente havia revelado publicamente sua profissão e turma na postagem. Na turma de Sophie, ela era a única aluna que vinha do interior. Seus colegas de classe, que eram uns intrometidos, compararam a situação de Sophie com a da estudante universitária na postagem, que era conhecida por ser Sugar Baby. Por fim confirmaram que era Sophie mesmo. No dia seguinte, ela teve aulas à tarde. Os alunos começaram a apontar para ela e a emitir opiniões maldosas, assim que entrou na sala de aula. Ela parecia uma garota certinha, não esperava que fosse tão vulgar. Eu te disse. Como ela conseguiria pagar nos estudos aqui com os recursos financeiros família dela? Pelo visto, ela é bancada por alguém. Ela é uma vergonha para a nossa classe. Hoje, os alunos da faculdade vizinha estavam rindo de mim. Estavam dizendo que havia uma mulher sem vergonha na nossa sala. O grupo não poupava Sophie dos comentários maldosos. Quem começou foi Wani Land, que havia visto Sophie entrando no carro de Chase com seus próprios olhos um outro dia. Após Sophie entrar na sala de aula, ela olhou de soslaio cheia de desdém. Ei, Sugar Baby, o que você tem a dizer em sua defesa? Sophie franziu a testa. Por que motivo você acha que eu sou uma Sugar Baby? Wani sorriu com escárnio. O que mais poderia ser? Como pode alguém com um bachelor estar em um relacionamento normal com alguém como você? É, provavelmente, um velho que quer uma novidade e está apenas te bancando por um tempo. Talvez seu sugar daddy seja até um velho, feio, gordo e careca. Suas palavras foram tão ofensivas que Eve, que estava ao lado dela, não aguentou mais. Como você ousa falar com ela assim? Se Sophie não tiver um sugar daddy, e se a pessoa que veio buscá-la naquele dia não for velha, feia, gorda e careca, você vai pedir desculpas a ela? Wani riu. Se não for o que eu disse, vou me ajoelhar e pedir desculpas a ela, ok? Enquanto falava, revirou os olhos para Sophie. Eu imploro que você mostre evidências que você está em um relacionamento normal e prove que não está namorando um velho. Nem pense em contratar outra pessoa para me enganar. Os Lunt têm influência na cidade de Airite. Eu conheço quase todos os homens ricos e jovens da cidade, o que me faz pensar. Ela deu uma risada sarcástica. Por que não ouvi falar de ninguém namorando uma caipira ainda?
Sophie ficou parada e cerrou os punhos com força. E falou entre os dentes. Tudo bem. Apenas espere e veja. Vou fazer você se desculpar com Sophie de joelhos cedo ou tarde. Após terminar sua frase, ela puxou o braço de Sophie e foi direto para a última fileira da sala de aula para se sentar. Wani ainda estava sambando e rindo, falando mal de Sophie com um grupo de pessoas. Ela realmente é nojenta. Eve estava encarando Wendy. O que há de tão bom em ser rica? Como os ricos conseguem insultar alguém assim? Sophie olhou para baixo e tirou seus livros e anotações de sua bolsa. Ser rico é ótimo. Desde que sua avó havia adoecido, ela sonhava em ficar rica para poder pagar as despesas do hospital. Agora, ela havia se tornado a esposa de um homem rico, mas ela ainda sentia que era surreal. Não pode dizer isso. Eve contraiu os lábios. Tenha integridade e lute por si mesma, certo? Apenas traga Chase e dê um tapa na cara de Wendy. Deixe-a pedir desculpas de joelhos. Sophie balançou a cabeça. Deixa para lá. Por quê? Eles vão se aproveitar de qualquer oportunidade que tiverem para zombar de mim. Mesmo se eu provar que Chase não é um homem velho, feio, gordo e careca, eles ainda vão caçoar dele por ser deficiente. Soltando um suspiro profundo, ela colocou os fones de ouvido. Apenas ignore. Ela tinha se casado com Chase para cuidar dele, não para trazer problemas para ele. Eve torceu os lábios inquieta. Então, você foi ridicularizada por Wendy a troco de nada? Se não desmentes o que Wendy havia dito, ela poderia piorar a situação. Eve sentiu vontade de pegar seu taco ao pensar nisso. Só que você se casou legitimamente, então por que você aceita estar sob o comando deles? Sophie sorriu. Esqueça. Não guarde rancor deles. Enquanto falava, ela encheu um copo de água para Eve. Beba um pouco de água e se acalme. A professora está chegando. A professora de matemática aplicada era rigorosa e seca. Eve virou os olhos e tomou um gole de água. Sophie poderia não se importar, mas Eve não consegue. Depois que a aula de matemática aplicada havia terminado, Eve desapareceu, dizendo que precisava tomar conta de seu primo. Logo depois que ela saiu, as pessoas que zombaram de Sophie a insultaram ainda mais, dizendo que Eve tinha ido encontrar tropas de reforço para Sophie. Sophie não se importava com as palavras deles. Depois da aula, pegou sua mochila e caminhou em direção ao portão da universidade, como de costume. Sophie Simmons. Era a voz irritante de Wendy Soul. Ela trazia um grupo de pessoas para seguir Sophie maliciosamente. Queremos ver qual é a identidade do Sugar Daddy da Sophie. O grupo de pessoas continuou ao redor dela. Mesmo que Sophie não quisesse confrontá-los, a atitude desagradável deles a estava irritando. Ela pegou seu telefone para ligar para James e dizer que ele não precisava buscá-la. Naquele momento, Wani disse com surpresa: "Pai." No portão da universidade, o pai de Wendy, que estava vestindo um terno, parou em frente a uma limusine Lincoln Stretch. Ele estava, silenciosamente, observando a área ao redor do portão. Wendy estava boquiaberta. Poderia caber um ovo em sua boca. Seu pai, Martin Lynch, era uma figura pública na cidade de Airite. Quando Wendy pedia para Martin ir buscá-la na universidade, Martin sempre usava a desculpa de estar ocupado. Ele nunca a levava ou buscava como os outros pais. Hoje, Martin estava lá, de repente, no portão da universidade. Olhando para a limusine Lincoln Stretch ao lado de seu pai, Wani ficou animada em um instante. Meu pai veio me buscar. Além disso, era uma limusine Lincoln Stretch magnífica. Embora Martin sempre a tivesse tratado com indiferença, ele ainda se importava com sua filha em seu coração. Cercada pela multidão, Wendy passou por Sophie e caminhou em direção ao portão da universidade. Estou de bom humor hoje. Vou poupá-la desta vez. Quando Wendy se aproximou de Sophie, ela até a intimidou. Sophie agiu como se nada tivesse acontecido e continuou a digitar uma mensagem para James. Não precisa me buscar hoje. Vou pegar o ônibus na volta.
James respondeu a mensagem dela imediatamente. Estou realmente muito ocupado para buscá-la hoje, senhorita. No entanto, alguém foi buscá-la.